Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo Feres, sou acadêmico de enfermagem, agora nesse 2025, tá? Sou técnico de enfermagem há quase 20 anos aí nessa empreitada. E hoje é um tema bem interessante, eu gosto muito desse tema, que é liderança no APH. Tá? Isso pode englobar vários tipos de locais, não precisa ser somente no APH. Tá? Tudo que nós vamos estudar junto aqui, você pode aplicar aí dentro do intra-hospitalar, você pode aplicar dentro da sua casa, tá bom? Em várias áreas na sua vida, tá certo? E se gostar, galera, fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu subir um vídeo para essa plataforma, vocês vão ser os primeiros a ser notificados, tá bom? Então vamos pro vídeo. Bom, pessoal, liderança no APH é um tema bem legal, tá? Um tema que nós precisamos estar atentos, tá bom? Mesmo que você não seja um enfermeiro, você seja um técnico de enfermagem, um socorrista, condutor da viatura ali, você seja um bombeiro, um policial, todos na cena precisam ter pelo menos um líder para estar comandando aquele cenário, tá bom? Para estar passando tranquilidade para todos, para estar demonstrando como que a gente precisa chegar ao ponto exato de estar extraindo esse doente com eficácia, de estar fazendo o tratamento dele e removendo esse cara para o tratamento definitivo no intra-hospitalar, tá bom, galera? Então é bem importante, fica comigo até o final. A maioria da galera não tá ficando até o final dos vídeos aí e o engajamento tá bem baixo, galera, tá bem baixo, mas vamos que vamos, tá bom? E o que eu queria falar para vocês é que é uma postura, a liderança é uma postura que pode salvar várias vítimas, devido ali você tá otimizando o cenário, tá bom? Otimizando o tempo, sabendo ali os processos aonde você quer chegar, tá bom? Junto com a sua equipe. Então vamos lá. O que é liderança no APH? É uma organização da cena. É uma pessoa que pode ser qualquer um na cena, galera. Não precisa ser o enfermeiro, não precisa ser o técnico, pode ser o condutor sim, pode ser um bombeiro, tá? Pode ser um policial que esteja na cena ali, que já tenha mais experiência, mais expertise na cena, ele consegue fazer a liderança desse pessoal, tá bom? Mas eu encorajo a todos vocês a se tornarem o líder no atendimento pré-hospitalar, que é muito importante para a sobrevida do seu doente, tá bom? Então vamos lá, organização de cena, tomada de decisão rápida, tá? Quando você já tem tudo organizado, os processos na sua mente, a tomada de decisão é rápida e assertiva, comunicação clara e objetiva. Você faz isso, você faz aquilo, você viu que o cenário ali tem duas equipes e estão todos batendo a cabeça, se torne o líder naquele cenário e mostre para as pessoas como que é o passo a passo do atendimento, tá? Você vai sinalizar, e lógico, galera, nós vamos falar sobre também a forma de você se expressar, tá bom? Nós não estamos mandando, tá? Nós não estamos mandando. A diferença entre mandar e direcionar é muito grande, tá bom? O líder não manda, o líder mostra, por exemplo, o líder te encaminha para a trajetória do sucesso, certo? Então, comunicação clara, objetiva e comando único. Você vai estabilizar, por favor, ou então, na parte dos militares, o por favor não existe, tá, galera? Muitas vezes vocês vão ver ali que não existe o por favor, porque o comando é único, tá bom? Não tá sendo desrespeitoso com o operador, apenas ele tá direcionando ali para a pessoa, você estabiliza veículo. Você é o APH, você vai aguardar a estabilização veicular até que nós vamos colocar você dentro do veículo, certo? Então, nós vamos estudar num contexto geral aqui, também a forma de você redirecionar cada pessoa, cada operador ali da equipe. A importância da liderança. Sem liderança, eu acredito que muitos de vocês já presenciaram uma cena de acidente, onde as equipes estavam todas batendo cabeça e muitos deles apavorados, com medo de tudo que estava acontecendo. Galera, isso é normal, tá bom? Isso é normal acontecer. Porém, você, como tá aqui no nosso canal do APH em Ação, você vai se tornar o líder nessa cena. Eduardo, mas eu não tô de plantão e eu peguei um acidente, tem a minha equipe aqui, a minha equipe que eu opero com eles,
estão no atendimento e eu estou passando pela rodovia ali e deparei com esse acidente. Pare. Se você vê que a galera está toda ali desorganizada, você começa a tomar frente, certo? Sem colocar sua mão, viu, galera? Porque você não está operando, você não está com os EPIs adequados para estar na cena. A não ser que você consiga ali um EPI para estar adentrando junto. Porém, galera, de folga você não pode operar. Beleza? Mas você pode coordenar, você pode direcionar os seus colegas. Galera, vamos entrar aqui, vamos fazer uma reunião rápida. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque muitas vezes, galera, as pessoas, assim, quando estão iniciando na carreira e não tem um embasamento teórico e técnico prático, entende? Para atender certos tipos de acidente. Como você já é o cara mais experiente da turma ali, então cabe a você redirecionar essas pessoas. E isso é gostoso, galera. Isso é gostoso. Você não vai estar passando por cima de ninguém, mas você vai estar ali direcionando os seus colegas, tá? Servindo de exemplo para ele. E um líder, ele faz isso. Ele direciona pelo exemplo, ele mostra como que faz para chegar no resultado positivo. Certo, galera? Isso aqui é um tema que eu amo muito falar. Eu amo muito fazer, porque eu trabalhei com gestão há um tempo também, então eu me apaixonei por essa área e por pessoas. Por isso que muitas vezes aí, galera que já operou comigo, sabe que eu vou dando umas coordenadas, mas que se tiver outro líder, eu vou me acatar e eu vou seguir as diretrizes que o próximo líder está falando, tá bom? Humildade sempre, ali ninguém é melhor que ninguém, tá bom? Liderar não é mandar. Lembra que nós conversamos no slide passado? Não é você mandar. Liderar é organizar, decidir rápido e comunicar claro. Sempre liderando, mostrando para as pessoas aonde que ela tem que estar, qual que é o processo que ela tem que fazer para chegar no indicativo positivo. Tá bom, galera? Desafios comuns. Você vai também se deparar com pessoas técnicos que não respeitam hierarquia, tá bom? Lembrando, galera, temos uma hierarquia em todo o cenário, tá bom? Temos uma hierarquia, tá? Na rodovia, a partir do momento que não chegam os bombeiros, nós tomamos conta. Os militares chegaram, é eles que estão no comando, tá bom? Eles, a não ser que eles falem assim, não, galera, vocês operam bem pra caramba, vamos em conjunto, tá? Mas mesmo assim, eles são autoridade, a polícia PMRV, a polícia militar PMRV da rodovia também são ali os líderes, os donos da cena, tá bom? Eles que mandam na cena. Então nós precisamos também, vai ter esse desafio de algumas pessoas que não conseguem ali abaixar sua bolinha, que os técnicos auxiliares, condutores, dentre outros também, não conseguem ali respeitar hierarquia. Muitas vezes, médicos que não têm ali o gabarito para estar operando numa rodovia ou um emergencista também impõem condutas sem visão de cena, certo? Ou até mesmo pela regulação médica, porque você precisa passar a cena completa para ele. Ele não está vendo. Ele não está vendo. E se você discordar da conduta dele, converse com ele. Não é você falar assim, não concordo e não é ponto, é o que eu vou fazer. Não. Você ali, ele é seu líder, só que ele não está vendo o cenário. Então, cabe a você estar ali passando para ele, doutor, o senhor não acha melhor a gente chegar, entrar por esse caminho e fazer isso? Doutor, estou a 10 km do pronto-socorro XY e estou a 15 do outro. Só que o XY não tem, ele é mais próximo, correto? Só que ele não tem os recursos que esse doente precisa. O outro ele tem. Nós vamos aumentar em 5 km, mais ou menos aí em torno de 2 minutos a 3 minutos a mais de transporte. Será que esse doente aguenta? Conversem, galera. Converse. A partir do momento que você começa a passar para os médicos, passar para os bombeiros, passar para a sua equipe de uma forma clara e objetiva, você acaba se tornando um líder daquele pessoal. E eles vão confiar em você, tá? O médico, ele é o maioral? Sim, ele é. Mas muitas vezes também pode ter uma outra pessoa como líder, tá? Nem sempre o médico e o enfermeiro da USA vai chegar como liderança. Pode ser que já tenha uma outra liderança presente, tá? E que esteja coordenando as equipes de uma forma bem assertiva, que o médico vai falar assim, não, vamos seguir o que esse cara tá falando, tá bom? Só que tenha sempre embasamento técnico e teórico para estar discutindo o caso, tá bom? E sempre respeitando. O médico bateu na tecla, tudo bem, doutor, conduta é do senhor, nós vamos prosseguir.
A não ser que você veja uma iatrogenia, um erro muito grande. Aí você vai ter que bater de frente com ele, vai ter que conversar com o seu supervisor, vai ter que conversar com os bombeiros, até mesmo a usa de outro, do SAMU, por exemplo, que venha nos apoiar, e você tá passando o cenário. Infelizmente, galera, não tem marmita grátis, tá bom? Tem pessoas que têm conhecimento, tem pessoas que estão iniciando. Então, se caso acontecer algo com vocês dessa maneira, de um médico tá passando uma conduta que você acredita que não seja correta, sempre seguindo as diretrizes institucionais, todos os processos implementados pela empresa, você vai ter que ali ter um jogo de cintura ali para estar fazendo o melhor para esse doente, certo? Falta de comunicação. Cada um faz o que quer, cada um acha que tem um posicionamento ali e acha que está certo. Quantas vezes a gente não chegou numa cena, as equipes, em vez de chegar e fazer sinalização, já vão direto na vítima? Quantas vezes? Então aí que entra a liderança. Não, peraí. Segurança de cena, aí depois tem avaliação veicular, tem o 360, aí após nós vamos na vítima. Mas isso daí é a liderança que vai estar coordenando ali, para estar direcionando ali a mão de obra ali dos operadores para melhor assertividade. Pressão familiares de curiosos, também é um desafio muito grande. Salva meu pai, vocês não estão fazendo nada, vocês vão sinalizar para quê? Não sei o quê. Galera, aí você tem que ter o quê? Uma consciência emocional ali, tá? Que você tem que alertar esses familiares e esses curiosos que estão ali, que o procedimento correto, primeiro é a segurança e depois nós vamos na vítima. Porque a tal da correria, infelizmente, aí não dá. Não dá, é um erro muito comum, é um erro que dá muito problema no final das contas. O doente perde, a equipe perde, o atendimento em todo ali perde também, certo? Postura de um líder. Voz firme, voz calma. Você consegue falar com a pessoa? Você fulano, você não conhece, como que é o seu nome? Meu nome é Júnior. Júnior, você vai pegar os materiais da sua alfa e você vai fazer estabilização veicular, por favor. Por favor, é direcionado assim que se você quiser falar. Tá? Na hora da cena ali, muitas vezes não existe o por favor. Todo mundo sabe que ali a comunicação é reta. Então não precisa pedir por favor. Porém, se você se sentir confortável, por favor. Entende? Porque você vai estar calmo. Distribuição clara nas funções, foi o que eu falei para você, o Júnior vai fazer estabilização veicular, sendo que já tem um outro operador que vai ser o nosso APH que vai se jogar para dentro do veículo, tá? E vai ter o líder da cena avaliando ali as causas externas ali, que possa de repente ter um princípio de incêndio, onde o APH não pode estar dentro do veículo, tá bom? Ser exemplo de autocontrole. Nós conversamos também sobre isso. O autocontrole, a calma e você tendo ali os processos na sua cabeça é muito importante. É muito importante, tá? E o enfermeiro também, ele precisa estar com todos esses requisitos, até porque se ele chegar na cena, ele fez uma faculdade que muitas vezes as pessoas acham que é assistencial, mas não entra na gestão. Galera, o enfermeiro, ele é de gestão, tá? O enfermeiro, ele precisa saber gerir pessoas. O enfermeiro precisa saber conhecer pessoas e direcionar corretamente, tá? Nós vamos falar sobre isso também, tá? Tem alguns livros que eu já li, que eu vou passar para vocês, caso vocês tenham interesse. Seria muito bom você estar conhecendo esse mundo da gestão de pessoas, esse mundo que pega as pessoas como parte de tudo, do todo do atendimento da empresa e tudo mais. Autoridade baseada em competência, não na arrogância. Eu tenho conhecimento, porém eu vou passar para eles o conhecimento, mas eu sei que eu sou igual a eles. A diferença entre um e o outro é questão de tempo de rodovia, é questão de tempo de atendimento pré-hospitalar, tá bom? A arrogância, quando ela adentra dentro de um atendimento, aí quem perde é o doente. Infelizmente é isso. Prepotência, se acha o melhor, a famosa pacote de bolacha lá, a última bolacha do pacote, e a primeira bolacha do pacote, enfim. O cara se acha o cara. Não, galera, pelo amor de Deus, liderança não se acha o cara. Ele lidera
por exemplo, tá? Ele vai dar o exemplo, certo? Sendo que as equipes vão estar se acatando ali a liderança dele, certo? Estratégias na prática. Tem um mnemônico onde o PHTLS traz, o ITLS traz pra gente, que é o CSCA-TTT, certo? O que é o C? Comando. O S, segurança. O cara já deu o comando, eu visualizei toda a cena ali, eu já estou dando o comando. Primeiramente, segurança, depois uma comunicação assertiva, avaliação de cena, triagem, tratamento e transporte, certo? Isso você pode estar unindo ali com todos os operadores do local, certo? Pode ser os bombeiros, PMRV, PRF, Polícia Rodoviária Federal. Aqui nós não temos, aqui é a PMRV, o SAMU, tá? Dentre também tem empresas privadas que também passam pela localidade e acabam parando para dar o suporte junto, tá bom? Mas sempre lembre que nós estamos baseados nos protocolos institucionais e também nos protocolos mundiais ali que tragam para gente o embasamento técnico e teórico, e o prático é você que vai colocar na mão na massa. Feedback e melhorias. Acabou o atendimento, as equipes já saíram, já dispararam, ou infelizmente foi a QRT, né? Foi a óbito no local. O líder, ele precisa fazer uma avaliação rápida no pós-atendimento. Reconhecimento de pontos fortes e correção de falhas, focando na melhoria. Galera, isso daqui eu fazia com a minha equipe, tá? Isso daí eu fazia com a minha equipe, tá? Quem trabalhava comigo, quando eu estava operando na enfermagem, todo após o atendimento, nós discutimos ali tudo que foi passado, tudo que a gente presenciou, todos os pontos fortes, os fracos e o que nós precisávamos melhorar. É no tempo resposta? Precisamos melhorar? Vamos melhorar. É na conduta? Vamos melhorar. É na comunicação com a Mike, com o médico, comunicação com a USA? Vamos melhorar, certo? Isso tem que partir de cada um. Não precisa ser do técnico do auxiliar, pode ser o condutor, galera. Pode ser o condutor. Qualquer um pode ser líder no local do atendimento. Porém, se cada um se tornar o líder de autocontrole dentro da cena, sempre saibam ali que a comunicação entre os dois tem que ser unânime e assertiva. Não adianta nada eu ter 2, 3 líderes no local e cada um ter um pensamento sobre o atendimento. Se vocês têm divergências ali no local do acidente, vocês precisam tirar ali 1 minuto que seja antes de atender e colocar os pontos e como que vocês podem ajustar o atendimento para todos ali operarem de uma melhor forma possível, certo? Mensagem para vocês. O paciente não precisa de um chefe, não. Ali não precisa de um chefe mandando as pessoas fazer as coisas ali no atendimento. Ele precisa de uma liderança, tá? E a reflexão que eu trago para vocês é: qual a postura você tem assumido nas suas cenas? Qual que é a postura que vocês ali chegaram na cena, vocês estão assumindo ali para todos ver, para o seu companheiro ali, para o seu canga ali, o que vocês estão mostrando para eles? Deixa aqui nos comentários, galera. Deixa aqui nos comentários. E se estiver gostando, galera, deixa seu like, se inscreve no canal. Tá bom, galera? E aí, qual que é a conduta que você está tendo ali? Qual que é a postura de liderança sua? Se você não tem nenhuma postura ainda, nos próximos atendimentos, tenho certeza que você vai começar a desenvolver. Certo? Galera, tem 3 livros aqui, na realidade são 4, tá? Que esses livros aqui, eu conheci esse cara, foi num congresso de gestão em São Paulo. Eu fui num congresso de gestão em São Paulo e eu conheci esse Márcio Fernandes, galera. E esse cara, ele é fantástico. Não é à toa que eu tenho aqui a bibliografia dele. Eu tenho os 3 livros. Eu vou abrir minha câmera aqui para mostrar para vocês. Aí, galerinha, ó. Tem os 3 livros, tá? Eu tenho os 3 livros, inclusive, olha o jeito que tá esse aqui. Tudo mastigado. Deixa eu voltar a câmera aqui, que essa câmera tá travando. Essa aqui não.
Bom, galerinha, o que que fala filosofia de gestão? A filosofia de gestão nós vamos estudar, vamos passar bem breve aí, se vocês quiserem, entram na plataforma aí no e-commerce de preferência de vocês, Shopee, Mercado Livre, Amazon, e vocês vão conhecer, vocês vão ter a oportunidade de ter esses livros. São livros baratos, tá? Que traz um conhecimento fantástico. E esse cara aqui, cara, é fora da curva. Ele foi um dos líderes do Brasil aqui. Trabalhava numa empresa chamada Electro, tá? De Campinas. Inclusive, eu tive a oportunidade de ficar próximo dessa empresa ali, quando eu estava operando em Campinas ali na gestão de uma empresa. E conhecendo a vida dele, ele trouxe um ponto de gestão, um ponto de melhoria na gestão dessa empresa, que é uma das maiores empresas de comércio ali de elétrica, né, que vende energia para o consumidor final, que somos nós, que mudou o modo da empresa visualizar funcionário, tá? E esse é um cara que ele fez uma administração de empresa, ele adentrou dentro da Electro e começou por baixo ali, chão de fábrica. Só que ele é um cara que ele gosta de problema, tá? É o cara que gosta de problema. Então, o que a filosofia dele? Aonde tinha problema era o local que ele queria estar. Ele conta na bibliografia dele que teve vez de ele perguntar para a liderança dele qual setor da empresa que está com problema. Aí o líder fala, tá um problema lá no chão de fábrica. Então me manda para lá. E ele passar a ficar 1 ano, 2 anos nesse chão de fábrica e conseguir contornar toda a situação. Qual que é o outro problema? Qual que é o outro setor que está com problema? Na TI. Nossa, mas eu não fiz TI. Não, mas eu sou administrador, então eu quero cuidar de pessoas. Então ele chegou na TI, começou a pegar, pegou ali os colaboradores dessa empresa e começou a tratar de uma forma que ele conseguiu ali só assertividade. Ele conseguiu aumentar a produtividade do pessoal que trabalhava devido à filosofia de gestão que ele tem, certo? Até ele chegar como CEO, até como ele chegar lá na cadeira presidencial, onde ele ficou nessa cadeira presidencial durante anos aí, e elétrico, no período que ele ficou como CEO, aumentou, triplicou, até quadriplicou o seu rendimento aí financeiro, mediante aí as condutas desse cara, certo? Deixa uma indicação, nós vamos falar um pouquinho de cada livro aqui para vocês. Filosofia de gestão é uma cultura de estratégia com pessoas, tá? Com as pessoas. Então ele traz ali que as pessoas é o ponto-chave, tá? Gestão com pessoas, não sobre pessoas. No APH, líder não é quem dá ordem, é quem constrói junto. Eu peguei a filosofia de gestão dele, tá? E trouxe para nossa APH, para nossa área. O enfermeiro, o condutor que cria confiança ali, compartilha decisões rápidas e faz o time render. Porque ali no local, galera, a gente precisa de ter essa liderança para quê? Otimizar ali o tempo. A gente precisa ter pouco tempo de ação dentro da cena para fazer a extração desse doente e remover ele para o tratamento, certo? E a cultura acima da hierarquia. A cultura de segurança, respeito, clareza vale mais do que cargo. O técnico, médico, bombeiro, condutor, todos têm voz. Todos têm voz. Não é um só. Foi o que eu falei para vocês. O enfermeiro, ele já faz a graduação sabendo que ele tem que ser a liderança das suas equipes. A liderança das suas equipes. Inclusive, eu vi um post no TikTok que teve uma enfermeira que falou: não mexa com os meus técnicos. Falou pro médico: não mexa com meus técnicos. Porque se você mexer com meus técnicos, eu vou para cima de você. E essa é a postura. Sempre defenda a sua equipe. Sempre defenda o seu canga, o seu parceiro, o seu condutor, o seu técnico. O que mais nós vemos em todas as localidades são que pessoas não se dando com pessoas. Galera, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E não tem o porquê. Eu não me dou bem com ele, eu não gosto dele. Você não tem que gostar. Só que durante o seu atendimento, durante a sua jornada de trabalho, você precisa estar com essa pessoa alinhada na cultura da empresa, certo? Para você fazer o melhor para o seu cliente, certo? Empatia como estratégia. Em cena, ouvir a equipe e respeitar as limitações de cada um.
evita erro. Eduardo, não consigo pular o guarda-reio. Tudo bem. Então eu vou pular o guarda-reio. Vai fazer o quê? A empresa contratou esse profissional, a empresa vê o valor nele. Então a gente, de repente, nessa parte ali ele não é bom, mas ele é bom em outras coisas, certo? Então nós precisamos também ter essa empatia com cada um que nós trabalhamos. É gestão humanizada aplicada na emergência. A empatia é uma gestão humanizada. Tá? Não vendo ali pessoas como pessoas ruins, mas sim trazendo. Você viu que o seu colega tem algum defeito ali, que tem algum problema, que não sabe fazer um tipo de procedimento, que você saiba. Ensine-o. Mostre para ele qual é a importância. Ah, Eduardo, mas ele não quer saber. Mostre para ele qual que é a importância dele conhecer esse processo. Ele precisa estar alinhado, porque senão não faz sentido ele estar com você. Correto? Felicidade dá lucro. Felicidade dá lucro. Esse livro aqui, ó. Felicidade dá lucro. E eu concordo plenamente com Márcio Fernandes. Felicidade dá muito lucro. Ambiente positivo gera performance. No APH, felicidade é trazida como um clima de confiança. Se o líder cria um ambiente onde todos se sentem parte da missão, a resposta é mais rápida, precisa e sem desgaste. Galera, você precisa trazer para a empresa ali a felicidade, tá? Mesmo que você não seja seu líder, mas traga para o seu plantão a felicidade. Estou feliz de estar aqui, estou feliz de estar nessa posição. Por mais que as adversidades são gigantes, tá? Tanto salarial como enfim, operacional ali tem as suas diversidades, mas a felicidade dá lucro. Um atendimento com pessoas felizes, com pessoas que estejam ali em sinergia uma com a outra, quem ganha é o doente. E a resposta sempre será mais rápida, precisa e sem desgaste ali. Quem nunca viu uma discussão na hora de cortar um carro? Pois é. Propósito maior. Assim como o livro, onde as empresas crescem quando tem um propósito, no resgate o propósito é salvar vidas. O líder que lembra a equipe disso contagia e motiva. Esse é o padrão que tem que ser, certo? O propósito, qual que é o propósito da gente estar saindo para atendimento? O propósito é salvar vidas. Chegou lá, você vê que a equipe não tem propósito, não tem sinergia entre a equipe, mas você como líder de uma outra alfa, por exemplo, você pode chegar e mostrar para eles o propósito dos dois e mostrar para eles como você está feliz de estar operando ali. Tá? Com a ajuda deles. Isso é muito importante. Valorização real. Reconhecer os esforços dos colegas depois do atendimento puxado. É tão poderoso quanto dar um bônus numa empresa. Quantas vezes a gente não chegou e eu falei para algum colega, falei, cara, parabéns, que atendimento maravilhoso. Você teve um papel crucial nesse atendimento. Poxa, galera. E eu já recebi esses elogios também de bombeiros, tá? Da própria Alfa de outra localidade. Entende? Isso é gostoso. Você vê que você estava em sinergia ali e que você fez o melhor para aquele doente. Isso é gostoso pra gente, tá? A gente vai para casa com um dever cumprido, tá? Aquela sensação de dever cumprido. Felicidade dá lucro. O fim do círculo vicioso. Livro 3. O fim do círculo vicioso. Quebrar ciclos de medo. No APH, medo, tensão gera paralisia. O líder que transmite calma quebra o círculo vicioso do pânico na cena. Calma, pessoal. Nós estamos no caminho e nós vamos chegar no propósito. Esse é o papel. Vê que começou a falar muito alto, começou a perder ali a sinergia no atendimento, traz para você. Opa, vem aqui. Vamos conversar. Calma que vai dar certo. Vamos por esse caminho que vai dar certo. Você quebrou o medo do cara porque ele sentiu confiança em você, que você vai estar levando ele junto você vai estar levando ele junto com você para assertividade, tá? Para finalizar o atendimento com bastante assertividade. Confiança e controle. Em vez de microgerenciar cada movimento da equipe, o líder confia que cada um sabe o que fazer. Isso acelera o atendimento, mas muitas vezes você precisa estar na frente deles, abrindo caminho para ele estar criando essa confiança, tá? E o controle.
Porque muitas vezes a gente chega, eu sei o que eu tenho que fazer, porém eu travo. Aí vem o líder e fala, não, amigão, vamos por aqui que nós estamos juntos, estamos juntos. Vamos que eu estou atrás de você, estou seguindo você. Você vai fazer o seu melhor. Você já quebrou ali o medo do cara e ele começou a se controlar pela confiança que você está passando para ele, certo? Isso é muito bom, você chegar num cara e falar assim, vai que você vai conseguir. Vai lá na coluna B, vai na coluna A, corta certinho em diagonal, faz isso, faz aquilo. Você vai ver o cara, o peito do cara enche, porque ele tem o controle, ele tá confiante nele ali. Porque muitas vezes é muita gente em volta e a gente acaba travando, certo? Otimismo irrealista. O livro fala de vencer o pessimismo. No APH, o líder é que, mesmo em cena crítica, fala que temos protocolos, temos equipes e vamos resolver. Por mais ali que seja, muitas vezes a gente sabe que não vai ter um prognóstico bom do doente, mas falar ser otimista ali na cena, você vai criar ali uma outra realidade e as pessoas vão te seguir. Pessoal, as referências estão aqui, tá? Pegar a TLS, 10ª edição, organização de cena, TLS, princípios de comando, COFEI tem também uma parte falando das competências do enfermeiro, o que a Venato é a introdução à teoria geral da administração, livro bacana, tá? Por ali. Aqui, ó. Eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Se paro de travar aquela outra câmera. Bom, tá aqui em cima aqui, ó. Aqui em cima, teoria geral da administração. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Tá travando demais, eu vou te sair fora dessa câmera, eu vou acabar com a outra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham ficado claro, tá? Todo esse cenário que eu trouxe para vocês aí e a importância da liderança, tá? Nós precisamos ser líderes em todos os aspectos das nossas vidas, tanto no atendimento hospitalar quanto com a nossa família ali, nosso ambiente familiar, nós temos que ter a liderança. No nosso ambiente com os amigos, precisamos ter uma liderança, tá? E você sendo essa referência, as coisas melhoram muito, tá bom? E mesmo, eu já tive várias aí pessoas que chegaram em mim e falaram, o técnico não me respeita, a Índia não me respeita. Tá, galera, isso daí é uma coisa que acontece muito, porém, você mostrando para ele o seu autocontrole, o seu conhecimento e a sua determinação e a sua confiança, galera, ele vai, porque ele não tem tanto conhecimento embasado. Agora, quando você se recatar e aceitar esse tipo de situação, infelizmente você não foi um bom líder no local. Tá bom, galera? Mas isso aí é questão de estudar, tá? Eu trouxe 3 livros para vocês, tá? Inclusive, galera, tem um outro livro aqui, queria falar dele. Chama Execution, a execução. Esse livro aqui, vamos ver se dá... Será que vai ler? Bom, se vocês quiserem aí, eu mando para vocês ali. Mas é um livro bem interessante, tá? Que mostra a disciplina para atingir resultados, tá? Isso aqui é mais voltado para a área das empresas, corporativo. Porém, nós também, na nossa área de atendimento hospitalar, liderar tem também a questão da execução, tá? E a gente precisa ter ali a assertividade, ter a disciplina para estar fazendo o melhor na área. Certo, pessoal? Então, galera, acho que já ficou bem grande já, o vídeo já tá com 33 minutos, tá? Vou explicar uma coisa para vocês, não tá tendo vídeo toda semana, infelizmente, a faculdade tá consumindo um pouquinho de mim, eu precisando pegar uns plantões extras aí em outros lugares, tá? Mas conforme passar do tempo eu vou colocando um vídeo para vocês, tem os shorts, que eu tô colocando bastante shorts aí, que é mais fácil, porque eu pego dos colegas aí e acho interessante e coloco para vocês e também ir aprendendo também e tá conhecendo também ferramentas, dentre outros protocolos e tudo mais. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, tamo junto, aquele abraço e vencer a PH em ação.